Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma série de livros que eu tenho certeza que vai estar no top 10 desse ano. Uma série de livros sensacional. Eu estou falando da série de livros chamada Guerra das Rosas, do escritor Cole E. Gooden, que é iniciado por este livro aqui. Pensa numa série boa. Uma série que é composta por 4 livros e que tem muita conspiração, muita reviravolta e muitas batalhas, aquelas batalhas épicas com cavaleiros que têm armadura e espada, arqueiros e por vezes batalhas muito violentas que serão retratadas neste livro. Mas antes de começar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixe o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal crescer. E eu vou ficar muito grato com vocês. Agora, de fato, começando a falar dessa série de livros chamada Guerra das Rosas, essa série de livros é composta por 4 livros. Já já eu mostro os 4 livros para você, um por um, e vou aqui falando um pouco de cada um deles. Mas antes, deixa eu falar algumas coisas, como por exemplo, o porquê do nome Guerra das Rosas. O livro tem esse nome porque ele é uma ficção histórica, tá? Essa série de livros é uma ficção histórica que se ambienta na também chamada Guerra das Rosas, que foi um conflito que de fato ocorreu aí na vida real, tá? Um conflito civil interno na Inglaterra. Um conflito que ocorreu entre os anos 1455 e 1485, ou seja, foi uma guerra civil interna na Inglaterra que durou cerca de 30 anos. E esses 30 anos são abarcados por essa série de livros chamada Guerra das Rosas. Essa batalha, podemos dizer, essa guerra civil que aconteceu na Inglaterra tem esse nome, Guerra das Rosas, porque 2 famílias basicamente brigavam pelo poder, os Lancaster e os York. E ambas as famílias, em seus brasões de família, seus símbolos de família, tinham rosas como símbolo. Então, os York tinham uma rosa branca como símbolo, e os Lancaster tinham uma rosa vermelha. E daí surge esse nome chamado Guerra das Rosas, pois eles vão brigar entre eles ali muitas vezes. No final da Guerra das Rosas ali, vai até ter uma outra família, um outro clã, uma outra casa, chame como você quiser, que serão os Tudors, que também participarão aí no final, que entrarão para complicar ainda mais esse conflito civil interno que ocorreu na Inglaterra. Uma observação que vale aqui dizer para vocês é para não confundirem Guerra das Rosas com Guerra dos 100 Anos. São conflitos diferentes. Digo isso porque eu mesmo, antes de ler esta série de livros, confundia isso. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França. E a Guerra das Rosas foi um conflito civil interno dentro da Inglaterra. Então tem essa diferença. Confunde-se um pouco, talvez, porque as datas desses 2 eventos aí meio que são parecidas, enquanto estava ocorrendo um, começou a ocorrer outro, tá? Então pode ser que confunda um pouco, mas vale a observação para você. Agora, vou mostrar os 4 volumes para vocês verem como é aí, tá? Esse daqui é o primeiro volume, que eu já estou segurando na mão, que é o Pássaro da Tempestade, tá? Esse é o primeiro volume e é aqui onde começa tudo. É aqui que uma das famílias vai ver que o rei que está no trono, ele aparentemente é fraco, ele não está conseguindo comandar a Inglaterra do jeito certo, e diante disso, e depois de vários acontecimentos, eles decidem começar uma conspiração contra esse rei. Esse rei, naquela época, seria o rei Henrique VI. Já já vou falar um pouco mais sobre o rei Henrique VI para vocês, tá? Então aqui dá início a tudo isso, a todo esse conflito, a toda essa reviravolta, a todas essas conspirações, tá? E vou dizer para você, vou dizer e repetir várias vezes nesse vídeo, é uma série de livros incrível. O segundo volume é o volume chamado Trindade, que é este aqui, ó, tá? Este aqui é o segundo volume. Esta série, como eu falei para vocês, é composta por 4 volumes. E esse segundo volume, na minha opinião, é o melhor de todos, tá? Esse daqui é sensacional. Vou dizer a verdade para vocês, os 4 volumes são muito bons mesmo. Mas esse segundo aqui, ele destoa, na minha opinião, porque é um livro que é acelerado do começo ao fim, tá? É correria do começo ao fim. É batalha para lá, batalha para cá, batalha para lá, batalha para cá. É uma loucura
loucura isso aqui, tá? Você vai ver o que você vai ver de reviravolta neste livro aqui, nesse segundo volume, é fora do comum, tá? Foi um livro que eu acho que eu li em 3 dias esse daqui, porque eu não conseguia parar de ler. Às vezes você esquece até de respirar lendo esse livro, de tão acelerado que ele é. O terceiro volume é o volume chamado Herança de Sangue, tá? É este terceiro volume aqui. Salvo engano, posso estar cometendo algum erro aqui grande, tá? Porque eu estou falando de 4 volumes, ou seja, são muitas e muitas páginas, eu posso trocar algum evento ou outro, tá? Mas se eu não me engano, é esse aqui que começa com uma cena já estarrecedora. Começa com uma cena onde os inimigos de um clã foi ali decapitado, e eles pegam essas cabeças que foram tiradas dos corpos, arrancadas dos corpos, e penduram assim em lanças na entrada de um dos castelos do reinado da Inglaterra, tá? Então, essas cabeças vão ficar expostas ali depois da batalha que foi perdida por eles. É uma loucura, tá? Você já começa com esse começo. E, novamente, é mais um livro bom, um terceiro volume sensacional. E esta série, ela é encerrada por esse 4º volume chamado Ravenspur. Ravenspur é uma região onde um dos conspiradores ali, com suas tropas, com seus homens que vai lutar, ele desembarca nessa região e ali ele começa a incursão para ir de encontro ao rei daquela época, ao rei que está ali reinando, para batalhar contra ele e assim tirar o trono dele, tá? Então por isso que se chama Ravenspur, porque eles vão desembarcar nesta região aí chamada Ravenspur. E aqui é o livro que fecha com chave de ouro, tá? A série vai ser fechada com chave de ouro e olha, é sensacional mesmo, vale muito a pena ler. Eu ainda tenho algumas coisas para falar e deixa eu até explicar para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é porque eu quero que esse vídeo fique longo mesmo. Eu tenho muita coisa para falar desse livro, porque esse livro realmente é muito bom, tá? Essa série de livros, melhor dizendo, é muito boa. Então vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, espero que você fique até o final, porque a tua visualização até o final gera uma retenção aqui de público no vídeo. Então, se tiver essa retenção, esse vídeo chega a mais pessoas. E assim o vídeo entrega a mais pessoas, tem mais like, mais visualizações e o canal cresce. Então, a sua visualização até o final ajuda muito este canal, tá bom? Então, assista até o final, se puder rever o vídeo e assim você ajuda o canal até o primeiro vídeo com 1000 visualizações. Que ainda aqui não aconteceu nesse canal, mas eu espero que aconteça em breve. Então, continuando aqui, já mostrei os 4 volumes para vocês, eu vou falar aqui de alguns personagens que são muito importantes para essa série de livros. O primeiro personagem, como eu falei para vocês, é o rei Henrique VI, que era considerado um rei fraco, um rei débil, um rei que não estava nas suas plenas capacidades mentais para governar a Inglaterra. Se você pesquisar até aí um pouco de história, em alguns sites aí que falam um pouco sobre história, vocês vão ver que eles não tinham muita ideia do que o rei Henrique VI tinha. Eles acreditavam que talvez ele fosse depressivo ou que ele não estivesse realmente com as suas plenas faculdades mentais, que ele estivesse ali, considerava ele talvez louco, alguma coisa nesse sentido. E aqui no livro ele vai ser retratado como uma pessoa fraca, uma pessoa realmente fraca que fica mais enclausurada nos mosteiros ou nas igrejas, fazendo orações e confissões, do que de fato governando a Inglaterra. E devido a isso, esse que é um dos estopins para começar essa conspiração contra ele, porque os seus inimigos, né, os conspiradores, veem, ele é um rei fraco, não está governando a Inglaterra, está atrapalhando nossos planos, estamos perdendo territórios para a França, porque ele não consegue defender, não consegue governar com mãos de ferro. Naquela época você tinha que ter mãos de ferro, era uma época muito violenta, uma época de batalhas, que vocês vão ler nesse livro aqui, que vocês vão ver que são violentíssimas, né? Então, devido a essa fraqueza dele, é daí que surge a vontade dessa conspiração de tirar ele do trono. Por isso que ele é um dos personagens importantes aqui desse livro, tá? Um dos personagens aí importantes. Um segundo personagem importante, uma segunda personagem importante, melhor dizendo, é a rainha Margarida, que é a esposa do rei Henrique VI. Margarida de Anjou, ela é conhecida. Ela é uma mulher francesa que vai se casar com o rei Henrique VI, e ao contrário do rei, ela vai ser uma pessoa muito mais ativa. Ela vai ser uma pessoa muito astuta, uma mulher muito astuta e muito inteligente. Ela vai virar rainha da Inglaterra muito jovem, e durante o reinado dela, ela vai começando a aprender as coisas devagarzinho aqui e ali, começa a observar, começa a aprender e começa a entender tudo o que está se passando no reinado. E aproveitando isso, então, o que é que ela faz?
ela começa a governar o reinado no lugar do marido dela. Ela usa os poderes do marido dela, que às vezes está fora de si, está enclausurado, e ela usa o nome dele e começa a governar e bota a ordem na casa usando os poderes do rei. E vocês vão ver que ela é muito inteligente nesse sentido, que ela faz muitas e muitas coisas nesse sentido. Nos 4 volumes do livro, dessa série de livros, ela vai estar presente. Nesses 4 volumes, ela vai fazer muita coisa. Então, dê olho na Rainha Margarida. Vocês vão ver que ela vai ser muito importante, uma peça fundamental para essa história, tá? Então, vocês vão ver que realmente é interessante de ver aí, tá? Temos também o personagem chamado Duque de York, Ricardo de York, tá? Ele é um duque e ele que vai ser um dos primeiros conspiradores, é ele que vai querer assumir ali primeiramente o trono de rei da Inglaterra e tirar e depor o rei Henrique VI. Então, o Duque de York ele vai ser muito importante para essa história, tá? Vocês vão ver que ele também é uma pessoa muito astuta, muito ativa e que vai lutar muito. E também merece destaque o filho dele, Eduardo de York, que depois também vai fazer as vezes do pai e também vai lutar por esse reinado da Inglaterra. Também vai ser muito importante. Então, de olho no Ricardo de York e no Eduardo de York, que é o filho do Ricardo de York, tá? Ambos ali que vão ser duques durante este livro. Vai ser bem interessante. Não vou falar muito aqui para não passar spoiler. Também temos o Conde de Warwick, tanto o Conde de Warwick pai, quanto o filho que depois vai fazer as vezes do pai ali, tá? Eles também lutarão muito e também também serão peças fundamentais, peças-chave nessa trama de conspiração de tirar e derrubar o rei da Inglaterra. Vocês vão ver que vai ser, assim, um personagem muito importante, que ele é o Conde de Warwick, ele vai ser, por vezes, um personagem muito bem... um cara que pensa muito, um cara muito estrategista, principalmente na hora da batalha, na hora do confronto e do vamos ver. E já deixa eu fazer um asterisco, batalhas e mais batalhas terão nesse livro, tá? Então, se você gosta de batalha, de guerra medieval, esse livro aqui é para você, tá? E, por fim, também tem um personagem que eu gostaria de dizer, que esse personagem, o Cole Gooden, nas notas históricas, ele vai explicar ali que esse personagem não existiu, tá? Ele vai dar uma explicada e ele vai explicar que, devido a algumas coisas, alguns acontecimentos, tudo leva a crer que esse personagem não existiu, mas que existia uma peça, uma pessoa na vida real que tivesse as funções desse personagem fictício que ele criou. Esse personagem eu vou dizer para vocês aqui porque é um personagem muito importante também para a trama, que é o Derry Brewer, tá? O Derry Brewer, ele é um personagem também que vocês vão ver que é muito astuto, muito inteligente, e vocês vão ver que ele vai ter ali o cargo de espião-mor do rei. Ele vai ser espião e conselheiro do rei ao mesmo tempo. E você vai ver que ele é muito astuto, muito inteligente, porque mesmo sem ser um aristocrata, porque ele não vai ter nenhum título, ele não é aristocrata, ele não pertence àquela alta cúpula da Inglaterra. E mesmo assim ele vai conseguir sobreviver entre eles. Então veja o quão astuto é esse personagem chamado Derry Brewer. Você vai ver que ele vai conseguir fugir, que ele vai usar a rede de informações que ele tem para espionagem e para trazer informações ao rei. E é um personagem que vocês vão assim, cara, ficar boquiaberto com a capacidade que esse personagem tem, a capacidade de sobrevivência desse personagem. Então, dê olho no personagem chamado Derry Brewer, tá? Então, ainda continuando aqui a falar, tá? É um vídeo que vai ficar um pouquinho longo, como eu falei para vocês, mas assistam até o final, que vale a pena, tá? Vou falar um pouco só rapidamente sobre os nomes, tá? Os nomes dos personagens. Naquela época, vocês vão perceber que eles não tinham muita criatividade para escrever nome. Vocês vão ver que por vezes os nomes vão ser Eduardo, Henrique ou Ricardo. Então, o cara se chama Ricardo e vai dar o nome de filho de Ricardo. Ou ele vai dar o nome de Henrique em homenagem ao rei Henrique. Ou ele vai dar o nome de Eduardo em homenagem ao amigo que se chama Eduardo. O Eduardo vai ter 2 filhos Eduardo, 3 filhos Ricardo, 3 filhos Henrique. Vocês vão ver que é uma sucessão de Ricardos, Henriques e Eduardos. E isso, por vezes, vai confundir um pouco a sua cabeça. Então, quando você for ler, fique atento a isso e tente não se perder nesse emaranhado de nomes parecidos. E a minha dica para vocês é vocês pegarem aqui e verem no livro a árvore genealógica das casas que tem aqui no livro, tá? O Cole Gooden, por exemplo, ele colocou aqui, ó. Aqui nós temos a árvore genealógica, tá? Dos Lancaster. E aqui embaixo nós temos a árvore genealógica dos York. Então, você vê aqui a do Lancaster, vê aqui do York, dá uma olhadinha antes, tá?
e lê ali para você não se perder. Ou se caso você se perder, você dá uma voltinha aqui, volta aqui as folhas e olha ali que vale a pena olhar, tá? Os 4 volumes têm essas árvores genealógicas das principais famílias, das principais casas ali que estavam em torno do rei, tá bom? Então dá uma olhadinha que vale a pena para te ajudar. Eu confesso que eu já estou acostumado a ler livros com muitos e muitos personagens, devido a alguns autores que eu leio que tem vários personagens assim. Então eu não me perdi tanto. Foi uma hora ou outra que eu confundi um personagem com o outro, mas eu dei uma olhadinha, já relembrei e toquei bola para frente. Até porque a escrita do Conway Gooding ela vai ser muito fluida. Vocês vão perceber que é uma escrita muito boa, uma escrita maravilhosa, deliciosa de se ler, tá bom? Então, continuando ainda aqui, agora vamos já emendando com essa questão da árvore genealógica também, dá para nós falar das notas históricas que eu comentei para vocês. Geralmente, essas ficções históricas já têm essas notas históricas, né? Todas elas têm essas notas históricas. Pelo que eu li até o momento, eu acho que é isso, né? Mas as notas históricas do Conway Gooding merecem destaque, porque são notas históricas muito boas de serem lidas. São muito boas de serem lidas. Ele descreve minuciosamente, ele explica, ó, tal batalha ocorreu, foi mais longa do que eu coloquei no livro, mas eu fiz isso para dar maior dinâmica ao livro. Ou talvez tal batalha foi menor e aqui eu aumentei. Ou ele explica, ó, teve mais batalhas, mas eu não coloquei aqui porque senão ia prolongar demais o livro e ia quebrar o ritmo do livro. Ele não fala exatamente com essas palavras que eu estou dizendo, mas ele explica assim dessa forma, mais ou menos para vocês entenderem, tá? Então ele vai fazer isso muito detalhadamente e é muito interessante. Cada um dos 4 volumes tem ali cerca de 10 a 15 páginas de notas históricas, que são muito interessantes de você ler. Ele vai falar até dos personagens, que nem eu falei para vocês ali, por exemplo, o Derry Brewer. Ele vai explicar que é um personagem fictício, mas que devido aos estudos ali que ele fez para escrever o livro, ele acredita que talvez pudesse existir um personagem com as funções que o Derry Brewer desempenhou. Também ele explica ali, às vezes, ó, mudei o nome de tal personagem para não ficar muito confuso para você, leitor, e ele vai explicando tudo isso, tá? As notas históricas dele são muito minuciosas e muito boas de ler, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui no finalzinho do livro, que estão bem no finalzinho do livro, ó. As notas históricas ficam aqui no finalzinho. Geralmente, cada volume tem de 10 a 15 páginas de notas históricas, tá bom? Espero que vocês deem uma olhada quando forem ler esses livros aqui, tá bom? Então, continuando ainda, quase finalizando já, uma coisa que é interessante de falar para vocês, fazer um comparativo aqui. Tem personagens que tem autores que eu gosto muito de ler, né? Que, por exemplo, o Bernard Cornwell e o Ken Follett. E agora eu vou fazer um comparativo entre esses 3 autores, Bernard Cornwell, Ken Follett e Conway Gooding. Mas em que sentido que vai ser essa comparação? Essa comparação vai ser no sentido de batalhas, que alguns autores ali costumam muito descrever muitas e muitas batalhas no enredo de seus livros. Então, começando a falar do Ken Follett, se você vai ler os livros do Ken Follett que se passam na mesma época, ali na Idade Média, pelo que eu li 2 livros dele. Eu li o livro Pilares da Terra e o livro Mundo Sem Fim. Nesses 2 livros, pouco se fala em batalhas, pouco se discorre sobre as batalhas. Inclusive, no livro Mundo Sem Fim, tem uma batalha que é uma das raras ali exceções que tem nos livros do Ken Follett, que é muito bem escrita, tá? Mas é muito raro o Ken Follett escrever. O Ken Follett, ele foca mais na trama em si, na conspiração, na construção da conspiração, ou em alguns aspectos, como por exemplo no Pilares da Terra, que ele se concentra ali na descrição da construção das catedrais góticas daquela época, ou no livro Mundo Sem Fim, que ele se concentra em descrever ali o que a devastação que a chamada peste negra fez naquela época, né? Então ele vai descrever várias coisas nesse sentido, tá? Já o Bernard Cornwell, ele é o inverso do Ken Follett. Ele descreve muitas e muitas batalhas no seu livro. Estou tirando isso com base no livro O Arqueiro, da trilogia O Arqueiro em Busca do Graal, que eu li do Ken Follett. Eu li os 2 primeiros volumes e eu vi que ele gosta de batalha. E não só da batalha em si, ele gosta de descrever as ações que ocorrem no campo de batalha de maneira minuciosa. Vocês vão ver que ele vai descrever como que vai partir o elmo, como que a espada vai entrar e sair, as tripas da pessoa saindo para fora, o pescoço sendo cortado, o sangue voando. Ele descreve assim de uma maneira minuciosa. Algumas pessoas vão dizer até que ele gosta mesmo de descrever a carnificina que ocorre no campo de batalha. E vocês vão ver que realmente é isso, é um livro assim um pouco até violento para você ler. Então, já o Conway Gooding, ele fica, na minha opinião, no meio desses 2 autores.
Porque ele não descreve tão minuciosamente as batalhas, igual o Bernard Cornwell escreve, mas ele descreve muitas e muitas batalhas, tá? Ele foca nas batalhas, ele descreve um pouco ali, e ele discorre sobre essas batalhas, mas não é tão minucioso quanto o Bernard Cornwell. Então fica no meio, entre Ken Follett, que não descreve quase nada de batalha, e entre o Bernard Cornwell, que descreve muito sobre batalhas, tá? Vai ter esse meio termo aí que é interessante para vocês. E a minha conclusão final, depois de dar toda essa volta sobre isso, é qual? É que se você gosta de ler se você gosta de ler Bernard Cornwell, ou se você gosta de ler Ken Follett, muito provavelmente você vai gostar de ler essa série de livros chamada Guerra das Rosas, do Con e Goulden. Muito provavelmente você vai gostar, porque é muito boa, tá? E é muito parecida com esses escritores. Na minha opinião, a escrita do Con e Goulden é muito parecida com a escrita do Ken Follett, tá? Então vai valer a pena vocês lerem. É só essa minha opinião que eu gostaria de deixar para vocês aí. Agora, já finalizando aqui para dizer para vocês, tá? Eu vou ler aqui um pequeno trecho que não é do livro, mas sim está aqui na sinopse aqui da orelha do livro, tá? Nessa parte aqui, que é bem interessante. Deixa eu ler para vocês aqui. Ó, haverá silêncio e rainhas de luto. Haverá sacrifícios e terríveis traições. Príncipes serão mortos, linhagens encontrarão seu fim. A guerra acabará. E uma nova casa real se erguerá acima de todas as outras no capítulo final da Guerra das Rosas. Então, olhem só a descrição disso aqui, ó. Haverá silêncio e rainhas de luto. Haverá sacrifícios e terríveis traições. Príncipes serão mortos, linhagens encontrarão seu fim. Olha o que é o capítulo final, que é o último livro da série Guerra das Rosas. Vai ter tudo isso e mais um pouco. Então, finalizando, é aquele livro assim épico que você vai ler, que você vai gostar muito e vai gostar de verdade. Esse vídeo ficou longo, mas eu fiz longo de propósito porque eu queria exaltar o que é bom, sabe? Eu queria exaltar o quão é bom, o quão foi boa a minha experiência de leitura desses 4 livros, tá? Livros com conspiração, reviravolta e muita batalha no campo de batalha. Vocês vão ver que eles vão ter muitas batalhas e batalhas assim muito bem descritas pelo Con e Goulden. Agora, tendo dito tudo o que eu queria dizer para você, a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês já leram esses livros do Con e Goulden? Já leram algum livro do Con e Goulden? Qualquer livro? Deixa para mim nos comentários. Deixa a sua opinião sobre esse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você não gostou, e se você gosta ou não gosta deste autor. E também, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para esse canal. Naveguem pelo canal e vejam outros vídeos desse canal. Uma visualização sua, tá? Uma visualização sua nesse canal, em qualquer outro vídeo que você veja, ajuda muito esse canal a crescer. Então, veja e reveja outros vídeos desse canal, para que assim nós possamos ter o primeiro vídeo com 1000 visualizações aqui, que ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza que vai acontecer. E eu conto com a sua ajuda, meu amigo, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. A tua visualização até o final do vídeo ajuda muito este canal, tá? Porque assim nós geramos retenção e este vídeo chega a mais pessoas ainda. E o canal cresce ainda mais. Então, meu muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.